Fica como cachê pro podcast aqui. Ah, cara. Pode ser? Um dos meus maiores cachês. Acho que nem se a banda durasse, sei lá, 100 anos, ia caber todas as músicas que eu... A gente era muito aquela que parecia a turma do Scooby-Doo, assim, né, cara? Saiu com uma Kombi, sabe? E começa com o seguinte, né, cara? Em São Paulo, pra tu arrumar 1 quilo de erva mate. Isso aí pesou bastante pra mim. 2 pila aqui, ó. 2 pila ou uma brincadeira misteriosa? Ô, louco. Eu ainda confio mais nos 2 pila. 2 pila? Então tá. Então a gente vai deixar pra ti isso aqui, pra botar no... Fica como cachê pro podcast aqui. Ah, cara. Pode ser? Um dos meus maiores cachês. Pra falar. Porque foi de coração. Foi de coração. Senhoras e senhores, começando mais um Tá Vazando Entrevista. Hoje com esse cara aqui, ó, a simpatia, né? Já deu pra ver de cara. Rafa Machado, cara que tá com a sua carreira solo agora, mas tem uma história brilhante com o Chima Roots. Muita gente conhece ele com o Chima Roots, muita gente nem sabe que ele não tá mais na Chima Roots, mas a gente vai falar bastante com ele sobre isso agora. Seja bem-vindo aqui ao Tá Vazando Entrevista, Rafa. Tamo junto, Mickey. Obrigado pelo convite aí, satisfação aí pra gente bater esse papo aí de novo, né? Imagina. Já nos vimos ontem. Verdade. Tá Vazando. Ontem o Rafa veio aqui no nosso Tá Vazando, que é o programa que a gente faz à tarde ao vivo, trocou uma ideia com a gente, porque tá com música nova. Aliás, a primeira música depois da carreira solo ser anunciada, né? Exatamente. Como é que foi esse momento de anunciar? Eu sei que tu anunciou lá no podcast do nosso colega lá, o Gaúcho lá, como é que é o nome dele? Guri de Uruguaiana, Jair Cobb. Sim, exatamente. Meu querido Jair Cobb. Foi lá com o Jair que a gente fez, que inclusive ganhou o Top of Mind. Top of Mind. Sim, foi lá com o Jair lá que eu anunciei. E, cara, antes de mais nada, assim, é um desejo que eu já tinha, né? Pois é, como é que rolou isso, cara? Porque tu vem de uma banda consolidada, Chima Roots. Veio lá de 2000, quando vocês se juntaram, né? Fizeram essa família circular o Brasil inteiro. Verdade. Pô, colocaram um monte de hit pra gente poder curtir ao longo desses mais de 20 anos de carreira. Verdade. E chegou o momento que tu resolveu seguir a tua trajetória. Como é que foi as preliminares pra isso? Como é que tu chegou a isso? Porque imagino que deve ser um processo, não sei, complicado ou difícil, talvez, porque envolve muitas emoções, eu imagino, né? Uma porta que tu deixa pra trás, um caminho que tu toma de novo. Como é que foi isso tudo, cara? Antes de mais nada foi assim, eu sempre fui um compositor assim, muito inquieto, um artista muito inquieto, assim, sempre em busca de desafios e de coisas novas. E também, assim, sempre fui um compositor também bem ativo, praticamente eu componho todos os dias. Uhum. Né? E eu acho que também é um processo natural também, né? Essa coisa de em algum momento tu querer também desenvolver um trabalho sozinho. Porque a gente sabe que trabalhos em grupo, assim, às vezes tem tem dificuldades, né? Porque muita gente, e questão de mercado e tudo mais. Mas no meu caso específico, assim, o que aconteceu foi que justamente eu tenho tanta música guardada que eu ficava assim, poxa, cara, acho que nem se a banda durasse, sei lá, 100 anos, ia caber todas as músicas que eu coloco. Tanto que, assim, o mais interessante é isso, né? A parte da Chima Roots é uma parcela bem pequena do meu trabalho, assim, como compositor, né? Tu sabe quantas tu já tem, assim, tipo... Ou chega um momento que perde, assim. Tipo, eu não sei mais quantas tatuagens eu tenho. As pessoas perguntam, quantas tatuagens tu tem? Cara, tipo, eu não sei, velho. Cara, às vezes é muito louco, assim, porque quando eu termino de fazer uma música, eu praticamente já esqueço, porque eu já quero fazer a próxima, né? Esquece. Esses dias eu tava falando com meu filho também, ele se tornou também produtor, ele é beatmaker, né? E aí ele me mandou esses dias... Quantos anos ele tem? Ele tem 22. 22 já é beatmaker. Gabriel. Massa. Ele é beatmaker, e muito bom, inclusive. Que demais. Aí ele me mandou esses dias, pai, quem sabe tu faz uma letra aí? Não, cara, me manda aí, filho. Aí ele, mas eu queria produzir uma música tua. Aquela que é as parará, parará, parará. Eu, qual? E eu tive que ir lá procurar qual música era, assim. E sim, cara, eu acho que, olha, gravadas são 90. Gravadas 90. Isso. E as que eu tenho em casa deve ser mais de 200, né? Uau. Mas eu quero mais, né? Quer mais? E aí acho que foi isso também que me motivou a querer fazer o trabalho sozinho, assim. Antes de mais nada, eu sou também um artista que gosta muito de parcerias. Uhum. Embora eu consiga fazer, assim, muita coisa sozinho, eu gosto de ter parceiros. E eu também senti essa necessidade de ter novos parceiros musicais, novos compositores, assim, para trabalhar. E isso que tá acontecendo. Até a própria João Pessoa é um parceiro novíssimo que eu tenho, que é o Gabriel, do Grupo Chocolate. Ele é um cavaco, né?
E ele é um compositor maravilhoso também, eu me identifico muito com ele. Ele é um cara, assim, que trabalha também diariamente, assim. Até, inclusive, ontem ele me chamou, vamos fazer um acampamento aí pra compor, não sei o que. Eu, camping. Não vou poder. Cara, eu acho demais essa ideia de camping. Vocês costumam fazer? Como é que é isso? Muito. Assim, a Shima Roots, inclusive, na época, né? Porque, né, eu fiquei na banda durante 23 anos, né, Mick? Imagina. E sim, nos discos que a gente lançou na época aqui na Orbit Music, né? Que foi o primeiro, né? O primeiro disco foi pela Orbit, depois o segundo, Todos Somos Um, e o terceiro, o Livre pra Viajar. E todos esses álbuns a gente alugou um sítio e foi compor, velho. E foi lá. Passava o quê? Uma semana? Um final de semana? Mais tempo? 15, pelo menos 15 dias a gente tinha esse costume, assim. Que massa. E aí variava, assim. O segundo disco eu lembro que foi Cidreira, ali na casa do Diego, do batera. E aí foi bem legal. A gente realmente chegou, não tinha nada e saiu 15 músicas, assim, questão de uma semana. Uau! E aí depois já no Livre pra Viajar foi um sítio. O sítio foi um pouco mais legal, porque tinha cancha de futebol, não sei o quê. Pescaria. Cara, a gente... Não, a galera, a gente era muito mambembe, assim. A gente era muito aquela que parecia a turma do Scooby-Doo, assim, né, cara? Saía com uma Kombi, sabe? E esse é o clima, cara. E eu acho que a música tem muito isso. Eu acho que precisa realmente desse foco. Acho que muitos artistas fazem isso, né? E eu também gosto muito de fazer isso. Inclusive, assim... Eu tô me preparando para fazer agora um camping lá na Guarda do Embaú para finalizar o disco. Pra fechar com chave de ouro. Sair. Mas assim, voltando ali ao que tu perguntou, né, do lance de querer fazer o solo, assim... sei lá, cara, eu senti meio que um chamado interno, assim, sabe, cara, cara... legal, fizemos essa história aí, massa, tudo, mas, cara, já passou. Sim. Eu não vou ficar aqui, eu nem sou saudosista, sabe, gostei muito do que a gente fez, eu tenho um carinho, um amor gigantesco pela banda. Como eu te disse ontem, hoje eu tenho o prazer de pegar e escutar Shima Roots. Sim. Sabe, sentir aquele amor, aquela coisa gostosa de relembrar aqueles momentos que a gente teve, que foram, na maioria dos casos, só coisas boas. Sim. Né? Mas assim, e aí até me identifiquei com a entrevista do próprio Samuel Rosa, que falou isso também, né, que essa sensação de recomeço, essa coisa esse tesão mesmo de fazer esse trabalho formiguinha, de começar do zero, sabe? Parece que me deu uma jovialidade, assim, sabe? Porque às vezes uma banda assim como a Shima, né? Fica muito aquela coisa de clima de jogo ganho, isso eu não gosto, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de atuar como se eu tivesse no começo. Desafio. E aí a carreira solo, ela tá me proporcionando isso, de eu recomeçar de novo, de sentir aquele frescor. Que demais. Do início, de estudar, até voltei a estudar música, tô estudando espanhol, sabe, cara, novo, isso, e principalmente, cara, meter o pé na estrada. Cara, o artista tem uma coisa que eu sempre gostei de ser artista, de ser músico, foi essa coisa de meter o pé na estrada, cara, conhecer novos lugares. Tu nunca ao longo da carreira, assim, nunca chegou num sabadão, assim, num lugar muito distante de casa, assim, tu nunca teve vontade, tipo, meu Deus, só queria assistir um Supercine. Isso ocorreu quando a gente, em 2006, quando terminou nosso contrato aqui com a Orbit, a gente se mudou para São Paulo. E aí nós ficamos praticamente aquele ano inteiro, de 2006 até... 2006 inteiro, a gente passou em São Paulo. E aí sim, cara, aí me deu uma saudade, cara, mas assim, de tudo mesmo, cara, sabe? Eu nunca imaginei que isso... Porque eu sempre fui um cara, assim, que gostava de meter pé pra estrada, sabe? No primeiro disco, assim, eu lembro que a gente, quando finalizou ali o antigo CD, né, eu peguei umas 4 caixas, botei numa mochila e larguei pra São Paulo, né, velho? Então, assim, mas sim, ali em 2006 isso ocorreu, porque realmente São Paulo é bem diferente de Porto Alegre, né? É muito diferente, assim. E ao mesmo tempo que foi uma coisa muito legal, porque, por exemplo, a gente ficou na casa do Mussum, lá em São Paulo, cara, tu acredita nisso? Do Mussum? Do Mussum, que era dos Trapalhões. O Mussum, cara. Como assim, cara? Conta essa história aí. Cara, era uma casa, a casa era do Mussum. Vocês alugaram e tal? Sim, na verdade era assim, ó, a casa era do Mussum e aí ele já tinha esse hábito de alugar pra bandas. Aí o Nat Roots já tinha ficado nessa casa, aí depois ficou-se Ativa.
Aí depois, aí o Pita, ô Rafa, vou voltar pra Porto, será que vocês não querem ficar com a casa? Claro, meu, vamos! E aí, pô, essa vibe aí do Mussum, a vibe do Mussum tinha na casa, isso, cara, que demais. E isso aí também, isso ajudou a amenizar um pouco. Mas sim, cara, em 2006 me deu uma saudade, cara, de tudo, assim, porque começa que é o seguinte, né, cara, em São Paulo, pra tu arrumar 1 quilo de erva mate, isso aí pesou bastante pra mim. A erva é diferente lá. Não, cara, não, aí que tá, não tem. Quando tu consegue um pacote de erva mate, ela tá cinza lá dentro. Né? Chega lá torrada já. Cara, por incrível que pareça, isso aí foi uma coisa que judiou de mim, assim. Cara. E outra coisa também que eu senti muita falta nessa época foi de chegar ali no Marinha, tomar meu chimarrãozinho e curtir aquele pôr do sol. Ah, que demais. E aí sim, aí depois, aí voltamos, né? Aí voltamos e aí depois, aí não voltamos, aí depois voltamos e não moramos mais lá, né? Daí ficamos só, né? E só aí desde estrada. então tô aqui. E aí e realmente, cara, eu sou um cara que tem uma dificuldade de ficar longe de Porto Alegre. Tem esse defeito, entre aspas. Porto Alegre é uma doideira. Eu também já saí várias vezes, acabei voltando. É louco demais. Esse lugar aqui é maravilhoso. Cara, não tem explicação. Não tem como ficar longe. Não tem como. Rafa, tu falou sobre as músicas ali, cara, e me chamou a atenção uma coisa. Tu falou assim, cara, as músicas, a gente fez sucesso, a gente tava... mas eu não gosto do jogo ganho. E eu não sei se todo artista tem esse sentimento, assim, de música ser como se fosse um filho que tu bota no mundo, né? Mas eu acho que o filho, por mais que tu goste, ame, quer que tenha... Eu não tenho filho, talvez um dia tenha, mas eu sou filho. Então eu recebi todo esse carinho, né? Uhum. E a gente vê, enfim, como que a vida é, as coisas são, e a gente entende isso mesmo que a gente não tenha filho. Mas tudo bem, vamos lá. A partir do momento que coloca um filho no mundo, ele vai crescendo, no momento ele vai pegar e vai andar sozinho. A gente não vai conseguir mais estar ali tão perto dele. Pra música é isso mesmo? Como é que tu lida? Porque, cara, fez músicas que tocaram a vida das pessoas, que até hoje as pessoas ouvem, né? E acabam se conectando com a história da música e tudo mais. É doido saber que tu não... eu não sei se a palavra certa é não ter apego, mas tipo... Pode ser. Talvez... acho que tu falou que não tem apego, né? Não tipo, tem. Como é que é isso, cara? Tu tem apego ao quê? Cara, eu tenho um apego, assim... Eu gosto muito do processo de fazer as músicas. Isso realmente é uma coisa que eu tenho um apego a isso. Esse processo de composição, de estudar, para chegar nesse resultado, de fazer a música. Isso é uma coisa que realmente eu não consigo ficar sem fazer. Realmente, dá pra dizer que é quase um vício. Eu sou mais viciado, eu gosto muito mais do processo em si do que às vezes das próprias músicas. Do que o resultado final. Exatamente. E é muito louco, cara, porque assim, por exemplo, no início, isso eu já contei algumas vezes também, e aconteceu com a gente no início, assim, algumas músicas nossas a gente mesmo não gostava tanto. Tu vê que engraçado, foi um exercício também que a gente fez. De tipo assim, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Um amigo meu, Márcio, ele era capoeirista, assim. E aí ele sempre pedia... Ele foi o primeiro cara, assim, que ficava me pedindo as mesmas músicas. Que era Chapéu de Palha e Iemanjá. Uhum. Eu falei, não, cara, essa música é legal, mas deixa eu te mostrar outra aqui. Ele, não, meu, eu não quero escutar essa outra, eu quero escutar essas duas. Eu não quero correr o risco de gostar de outra. Isso. E aí eu me lembro direitinho, cara, o Márcio, assim, ele disse pra mim, Rafa, tu tem que pensar no seguinte, cara, o trabalho, ele é pros outros, ele não é pra ti. Boa. Tu tem que pensar também que é importante tu ouvir as outras pessoas, é importante também tu agradar as outras pessoas e o público. Aí eu falei, cara, tu tá certo, cara. E o mais engraçado, justamente os 2 primeiros hits da banda, né? O Chapéu de Palha e Iemanjá, no início eu não gostava tanto, olha que engraçado. Olha. E graças ao meu amigo Márcio, ele me falou isso, eu, não, cara, tem razão, a música é boa mesmo, cara. Não, ele tem... não, então vamos lá. Sabe? Mas por causa disso, porque eu tenho essa coisa, eu gosto do processo de compor. Uhum. Eu me divirto muito, cara, tu não tem noção. Cara, é uma cachaça, sabe? Tu sentar, pegar o violão, pegar uma caneta, ter ideia, sabe? E eu sempre fui assim, sabe? Às vezes eu vejo uma frase na TV, eu já me dá uma ideia pra uma música. Pô. Cara, e isso aconteceu comigo recentemente, foi muito legal. Ah, é? Sim, eu tava assistindo TV com meus filhos, aí tava dando uma reportagem sobre Portugal. E aí lá em Portugal, chega a me arrepiar todo, cara. Lá em Portugal tem uma rua
que tem uma placa escrita assim, cada pedra tem a sua história. Cara, e aquilo entrou na minha cabeça, cara. E eu não descansei enquanto eu não fiz uma música sobre esse tema. Porque realmente, cara, cada pedra tem a sua história. Imagina, né, as pessoas que foram lá, que lapidaram ela, as pessoas que trabalharam pra colocar ela ali no chão. Eu achei tão poético aquilo. Então é assim, então eu gosto muito disso, sabe? O processo. Eu tenho uma pira, eu gosto muito de conhecer coisas, né? Viajar é uma delas e faz parte disso também. E às vezes eu passo por lugares aqui em Porto Alegre ou em cidades que eu acabo conhecendo e eu vejo casas antigas muito bonitas e majestosas e aquelas paredes largas assim, e eu fico pensando, cara, olha quanta gente viveu nessa casa, quanta história tem esse lugar, né? O que as pessoas faziam quando, sei lá, não tinha internet, ficavam sentados ali. E isso é uma doideira tu ficar imaginando essas coisas, né? Inspiracional. E às vezes, provavelmente a gente nunca vai saber, eu nunca vou saber, mas como poeta tem essa possibilidade de tu transformar aquela memória, aquele instante em algo que vai ser perpetuado pro resto da vida através de uma música, através de um poema, através de qualquer coisa. E uma das músicas mais legais de vocês, que é Deixa Chover, tem alguma história? Porque o que tava acontecendo além de chover? Né? Não sei se tava. Conta pra gente. Tava mesmo? Tava, sim, cara. Foi um momento muito difícil da minha vida. E foi um momento que naquela época também teve uma questão de chuva também, de enchentes naquela época. E eu e a minha mãe, a gente tava passando por um momento bem delicado. E sim, cara, realmente, nesse dia de chuva, caiu o telhado da minha casa. Caramba. E literalmente estava chovendo em mim. Estava chovendo. E aí, cara, eu fiquei, meu Deus do céu, sabe aquela coisa de, ai, que droga. Sim. Aí eu dei pela Santa, não, cara, mas não, eu tô vivo. Eu tô vivo, cara. Vamos. Bom, e aí, cara, veio o refrão. E sim, meu, estava chovendo. Choveu dentro da minha casa. Eu tava um temporalzão lá. Sim. A gente, enfim, era de comunidade, a gente bem pobre, né? Minha mãe, né? A gente tava em situação bem difícil ali. E foi assim, cara. Tava literalmente chovendo dentro da minha casa. Que doideira, cara. E aí eu fiz essa canção, foi isso. Ali naquela emoção, naquela coisa veio, né? E é uma doideira porque essa canção, ela traz uma esperança. Exatamente. Tão grande em palavras, em frases que podem, se tu olhar de um jeito, pode ser que, porra, chuva, né? De novo. Às vezes as pessoas, pô, eu quero sol e tudo mais, mas deixa chover. Deixa. Essa coisa, pô, e foi vários momentos importantes. Eu lembro de Chimarruts tocando no Planeta, esse negócio. Sim. É loucura demais, né, meu? Cara, isso aí foi uma coisa... Olha, cara, é coisa meio de Deus mesmo, porque a própria história, o que aconteceu comigo, né? Porque eu mesmo, foi uma música que eu fiz pra mim mesmo. Foi uma mensagem que eu fiz pra mim. Era né? Porque sim, cara, pra tu. Sim, porque eu também tava naquele momento, né? Chuva. Quase espraguejei a chuva. Eu digo, não, meu, a chuva é coisa boa, coisa de Deus, cara. É coisa minha aqui, isso. E esse lance do Planeta, cara, também foi uma coisa inacreditável que aconteceu. Porque começa que é o seguinte, a gente ia abrir o Planeta nessa oportunidade, né? A gente ia tocar 18h30, ali naquela abertura, né? Final de tarde. E aí, cara, deu lá... Nem me lembro direito o que aconteceu, a gente foi parar lá no fim. Só que seguinte, né, cara? Um dia antes o Sepultura tinha tocado naquele horário ali, não foi tão bom, né, cara? E a gente ficou bem apreensivo. Gente, o que vai acontecer com a gente, minha gente? E aí, mas assim, aí tem uma história maravilhosa, que na verdade eu fiquei muito nervoso, né, cara? Porque imagina, a gente era novão, né, cara? E aí uma responsa danada dessa, finalizar um planeta, né, cara? A gente era iniciante ainda, né? E a Deixa Chover, por exemplo, ela era uma música nova. A gente recente tinha lançado. Mas aí eu me lembro, cara, que foi o que me deu força, cara, foi o Renato Stratsky. Ah, mesmo? Sim. Eu tava muito nervoso, eu falei, Renato, será que vai dar certo isso, Renato? Renato, pelo amor de Deus, ele não, Rafa. Deixa comigo. Ele foi, a entrevista da Chimarruts foi ele que deu. Aí o Renato, daí eu falei, ele foi lá, e aí, não, Chimarruts, não, vai fechar. E aí uma coisa que me deu muita força pra nós todos na época, foi quando o Renato disse assim, ó, nós estamos lançando uma música nova. Eu falei, o Renato disse nós. Então nós estamos juntos também. Que massa, foi muito massa. E aí, daí depois da fala do Renato, assim, a gente, daí agora foi, galera.
Agora foi, vamos com tudo, que o chefe passou a confiança, agora já era. Pra quem não tá ligado, Renato Sirotsky, saudoso, é um dos criadores do Planeta Atlântida, responsável por fazer esse festival tão querido que é do nosso Rio Grande do Sul. Foi meu querido patrão nesses 3 discos que a gente fez no Orbit Music, uma pessoa maravilhosa, tenho uma saudade tremenda do Renato. Nossa, que pessoa, tudo que eu sou devo ao Renato. Demais. Como artista, assim. Sim. Não tem nenhuma música chamada Cidreira aí, engavetada, não? Porque vocês já fizeram Floripa. Verdade. Né? Vocês falaram que foi... Me deu uma ideia. Olha aí, ó. Cidreira, não tem, né? Mas Floripa tem. Agora veio a João Pessoa. João Pessoa. Né? Vocês viajaram já ao Brasil, enfim, viajaram o mundo com a Shima Roots, levando a música de vocês. E eu falo Shima Roots porque é meio que inevitável a gente falar aqui contigo sem a gente fazer essas conexões, sem né? dúvida. Mas qual é a cidade mais legal que tu já foi até hoje? Ai, que perigo isso. Não, sem comprometer, tá? O pessoal aí que não for citado não fica triste, não vai criar um problema pro Rafa. Eu gosto de tantas cidades, cara, que fica até difícil, assim, Tu trocaria Porto Alegre por alguma hoje? Hoje? Difícil também isso. Difícil? Difícil, porque, por exemplo, Floripa. Floripa, pra mim, tem uma questão de família, né? Porque a família do meu pai é de Santa Catarina. Ah, legal, cara. É de São Joaquim e tal, e aí, parentada tudo de lá, né? Então, assim, vivi, né, subindo, indo pra Lages, indo pra São Joaquim, indo pra Floripa, não sei o que. Então, Floripa meio que é meio que uma extensão já é meio segunda casa, então não vale. Não vale. Tu vai ali toda hora, né? Tá, chama o Floripa de lá. Floripa, cara, literalmente pra mim Floripa é como ir ali na esquina. Eu vou toda hora, inclusive semana que vem já vou lá. Ah, que inveja. Que inveja. Um tempo atrás eu tava inclinado a querer ficar em Balneário. Bom, também. Um tempo atrás. Porém, agora realmente tá me dando vontade de ir pra João Pessoa, mas daí é muito longe também daqui, não sei como. Pois não sei, daí pode dar aquele efeito da saudade, né? Mas assim, mas é que depende do quesito. Eu gosto muito de São Paulo também, cara. São Paulo foi uma cidade assim que depois que eu conheci me transformou demais, assim, porque é muito cosmopolita, né, cara? E eu adoro museu, tem tanta coisa pra fazer, né, cara? E hoje em dia acho que São Paulo. Que demais. São Paulo é realmente algo... Eu fui pra lá outro dia, eu nunca morei em São Paulo, mas eu fui visitar alguns amigos e tudo mais e fiquei uma semana em São Paulo. Parece que eu tinha passado 6 anos na minha vida. Tanta coisa que aconteceu, cara. Cara, São Paulo em 24 horas acontece muita coisa. É muito louco, cara. Mas, cara... E lá que a gente aprendeu a ter essa vida 24 horas, foi em São Paulo. Porque quando a gente... Porque, cara, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, assim, tem esse clima provinciano, por exemplo, eu adoro, mas tem gente que não gosta. Né, do provincianismo que o Rio Grande do Sul tem, né? Eu sou uma pessoa que sinto falta, sim. Porém, essa agitação que tem lá, foi lá que a gente pegou esse pique de artista. Boa. De, sabe, tocar 3, 4 vezes no mesmo dia, porque é a maior cidade da América Latina, né, cara? Sim. Então, às vezes, literalmente, tu pode tocar em 3 lugares diferentes que não vai interferir uma na outra. Sim. É muito fantástico. E lá também aconteceu uma coisa muito legal. Em São Paulo, que abriu, assim, também a nossa mente, que foi lá que a gente aprendeu também muito sobre isso, que é, cara, lá as tribos se encontram, cara. Sabe? Tanto que tem um evento lá, famosíssimo, né? Que é o Encontro das Tribos. Que é justamente isso, cara. Na mesma noite, Racionais, Shima Roots, Belo, Exalta Samba, sabe? Mas... Cara, isso é uma experiência muito enriquecedora. Tu tá em contato com os artistas de outros estilos. Isso é uma coisa que eu gostava muito de lá. Mas enfim, daí tem que falar de Curitiba também, que eu adoro, que foi o nosso primeiro DVD, foi lá, que é uma outra cidade que eu adoro, tenho amigos maravilhosos lá. E aí tô me armando pra ir em junho lá pra matar a saudade da galera também, a piazada de Curitiba. Cara, Curitiba é outro lugar também, assim, que eu sou apaixonado, cara. Não... É lindo demais, Curitiba. Meu Deus do céu, cara, é uma coisa maravilhosa. E tem o friozinho, né? E chuva também, todos os dias, dia sim, dia sim. Eu morei em Curitiba alguns meses lá, era louco. Começava o dia com sol, calor, 3 da tarde chovia, aí 5 da tarde tinha o pôr do sol de novo, sem nuvens, e era assim todos os dias. Um abraço pra galera de Curitiba. Meu, vamos falar um pouquinho sobre João Pessoa. Vamos. Já que estamos falando de cidade, né? Sim. João Pessoa é o nome da nova música. Isso. E eu queria
te perguntar mais uma vez, compartilhar isso aqui com o nosso podcast, para quem tá ouvindo agora, sobre essa relação tua com João Pessoa, né? Que se tornou uma música também, uma música linda, inclusive, e que tem parceria, não é só tua, tem uma como é que eu posso te falar? Coprodução? Co-autor? Parceria, né? Parceria, mas fala pra gente sobre essa conexão com João Pessoa, cara. Antes de mais nada, comigo, eu tenho essa conexão comigo se iniciou quando eu assisti um show do Chico César ali na usina do gasômetro em 1999. Cara, foi 99, Chico César em Porto Alegre. O Chico César tocou em 99 ali no gasômetro, violão e voz. E eu me lembro que me marcou muito e desde então eu virei um fã incondicional dele, sou muito fã dele. E aí o Chico, pra mim, ele foi o cara que me abriu as portas assim pra música nordestina, pra musicalidade do Nordeste, pro forró. E ele também tem um trabalho no reggae muito importante. Ele tem, escutar os discos dele, ele tem reggaes fantásticos. O trabalho dele... Então, antes de mais nada, começou assim. Eu sou um admirador dele até hoje. E através dele que eu comecei a conhecer... Isso foi pré-Chimarruts, um ano antes de começar. Já existia ali algum ensaio pra Chimarruts, alguma coisa? Nada. Nada. Já fazia som sozinho? Eu e a galera que depois formou a banda, a gente fez parte daquela turma do cover, né? Porque até ali, naquele momento ali, eram as bandas de cover, né? Que comandavam o nosso mercado aqui, né? Exato. Tinha cover de tudo, Guns N' Roses. Sim. Inclusive, assim, tem muito mérito, inclusive, as bandas de cover, porque, né? É um trampo danado, né? Tu tirar em cima ali, figurino... Verdade, cara. É uma produção, né? E realmente era muito profissional, assim, eu me lembro que a gente olhava assim, nós nunca vamos conseguir fazer isso, cara. O que tu tocava, cara, de cover? Cara, a gente fazia Led Zeppelin, Jimi Hendrix... Tudo em reggae. Não, o reggae, a história do reggae veio depois. Não, tô brincando. Sim, mas, cara, porque assim, ó, é aquela coisa de baile, né, cara? Sim. Quando não tinha música, tu tinha que... Vai tudo, meu. Ia Cazuza... Jota Quest, cara, de tudo um pouco. A gente, assim, esse trabalho de cover, cara, de baile que a gente chama, assim, tu tem que saber um pouquinho de tudo. Djavan, Gilberto Gil. Então a gente ficava nessa aí. Djavan, Gilberto Gil, ia sentindo a plateia. Mas eu me lembro, cara, que uma coisa que me marcou, que fez mesmo eu querer ir pro lance do reggae, foi quando a gente tocou em Cidreira. Cidreira. Num show, né, quando era ainda essa banda de cover que a gente tinha. E aí nos reggaes eu via que a galera se empolgava mais. Eu falei, o reggae... tem futuro. Tá aí. Cidreira aí, tá aí, cara. Hein? Que foi lá em Cidreira. E... Tá, mas ali, quando vocês estavam fazendo o cover, aí tu foi ver o Chico César na usina em Porto Alegre em 99. O Chico César tem culpa nessa história do Chimarruts logo depois? Cara... Pra mim, sim, porque, cara, ele me influenciou muito. Eu falei, cara, olha o que esse cara fez, violão e voz, cara. Olha o que é possível. E ele como é que eu vou te dizer? Me influenciou a tocar violão, porque até então eu não tocava violão, eu só cantava. Certo. E aí, quando eu vi ele tocando violão, eu falei, cara, eu quero tocar sim. É muito legal, o cara levantou 10 mil pessoas com violão, cara. Que foda. Que mágica isso, que coisa, né? E ele tem essa capacidade, até hoje. Eu tava vendo ali um stories dele, ele tava tocando lá em João Pessoa. E, sei lá, tinha umas 30 mil pessoas e ele ali, mano. E, enfim, sou fãzão dele, né? E que sim, massa. Cara, e aí... Isso me motivou muito aí para a história do reggae. Que daí depois ele lançou aquela música Mama África, né? E aí me identifiquei muito, porque minha mãe é uma espécie de Mama África também, né? Minha mãe é preta, né? Não foi de novela, eu acho? Ou foi eu alguma acho que foi, outra, talvez? Eu me lembro que ela tocou muito, o clipe dela fez muito sucesso. Não sei se tu te lembra que é um clipe que ele saía caminhando. E a coisa do Chico que ele agregava o povo também, né, cara? Esse clipe, por exemplo, tinha o lance do povo, né? E daí, posteriormente, a Shima tocou também João Pessoa. Aí que eu me apaixonei. Aí que foi o lance, na real. Que massa, eu me apaixonei por João Pessoa, cara. Porque é uma cidade fantástica, não só pelas belezas, mas tem muito museu, eu adoro museu, né? Isso depois de quanto tempo que vocês tocaram lá? A gente tocou, foi em 2006,
2006, 6 anos depois vocês estavam tocando em João Pessoa. Cara, Sim. que maravilha que é a música. A gente fez uma turnê no Nordeste. É lá do outro lado. E vocês chegaram rápido ao Brasil inteiro. E aí vocês foram para João Pessoa e aí foi lá nesse momento que surgiu? Não, ainda não. Ainda Mas assim, não? essa música especificamente não. Mas a gente sempre, como é que eu vou te dizer, sempre compunha alguma coisa nas viagens. Isso era incrível. Quando a gente foi a Olinda, a gente fez músicas pra Olinda. Mas casualmente João Pessoa a gente não fez. Porque a gente foi curtir tanto, a gente curtiu tanto a cidade, cara, que a galera esqueceu de trabalhar, cara. Daí eu tô dizendo, cara, eu sei que o João Pessoa é maravilhoso. É maravilhoso demais, sim, preciso ir lá. Mas aí a história da música foi assim, quando eu comecei com a história do solo, né, comecei a chamar meus parceiros. E aí, na verdade, eu fui convidado para um projeto, que foi o Quintal, o Luau do Quintal, que foi uma gravação também, que tem eu já tenho um registro audiovisual que já tá pronto, foi gravado ali em Atlântida. E aí, o Gabriel, do Chocolate, que ele é o produtor também desse evento, né, ele atuou como produtor do Quintal, que vai sair também até o final do ano. Esse registro foi maravilhoso, baita show, cara, inclusive. Foram vários convidados, é isso? Isso, teve o Gabriel do Chocolate, teve a Glê Duran, teve a Cate Leal, teve o Matheus Machado da banda Sintonize. Tô esquecendo alguém. Teve o Eduardo Pita, do Ciativa. Que massa, cara. Tô esquecendo alguém. Foi uma boa mistura. Cara, eu adoro misturar. Que massa. Cara, eu gosto de agregar. Gosto de agregar pessoas. Aí agora, né, eu faço o que eu quero, né? Sim. E aí, a música, ela surgiu justamente na pré-produção desse trabalho. Que tá pronto já e vai sair. E aí o Gabriel me mostrou. Ele, tem uma música aqui, não sei o que, deixa eu ver. Ô, meu, como é que foi? Não, eu fui pra lá com a minha mina, não sei o que, blá, e surgiu. E aí, claro, a música ela era bem diferente até, na verdade. Ela era bem diferente. E aí, claro, a gente fez o trabalho de versionar pro reggae, né? Ela era o quê? Pagode. O chocolate é pagode, né? O chocolate é pagode. E cara, essa mistura, ela me parece, como tu já falou, muito bem-vinda, né? Tu agrega pessoas, estilos e culturas e tudo mais. É uma coisa que o Chico César sempre fez muito bem, né? Exatamente. E tu nessa... Ela se tornou reggae. Dentro das tuas influências hoje como artista solo, tu quer seguir só no reggae, tu quer deixar isso mais livre, tu quer brincar com essas coisas. Como é que tu hoje... Tima Roots a gente sabe que sempre foi reggae e tudo mais. E o Rafa? O Rafa, ele é muito reggae. Muito reggae. Ele é, 100% reggae. Porém, eu também estou me permitindo produzir canções assim não de estilos diferentes, mas vamos dizer assim que dentro até do guarda-chuva ali do reggae em nível mundial, os cantores também estão trazendo outros elementos musicais, né? Do trap, do eletrônico, de usar bastante sample. E isso eu tô gostando de fazer. Inclusive no álbum já tem uma música que eu fiz que foi totalmente com sample, sem instrumento. Tem de alguma... Vários samples ou um específico? Não, vários. Vários? Vários. Eu tenho uma... E eu sempre quis fazer isso. Sempre. Cara, eu sempre dizer, cara, eu nunca fiz uma música assim só com sample. Sem violão, sem nada. E eu queria fazer isso há muito tempo, até na banda, assim. Daí, claro, aí entra naquela coisa. Às vezes na banda, basta fugir um pouquinho, já... Sim. A coisa fica. Mas aí, por exemplo, isso era uma coisa que eu já tinha vontade e fiz, assim. A música se chama Deixa Rolar. Deixa Rolar. Cara, e assim... E era justamente o que eu queria, assim, também pra minha carreira solo. Justamente de deixar rolar, cara. Daqui a pouco... Por que não fazer um samba também? Por que não? Por que não, sei lá, um reggaeton? Que massa. Por que não? Tu falou uma coisa muito real, cara, muito verdade, assim, esse lance dos samples. É óbvio que o sample sempre teve envolvido nas produções dos artistas e tudo mais, né? A gente viu ali, final dos anos 80, início dos anos 90, o hip hop, o rap especialmente sempre fez muito disso, né? E depois foi se espalhando de uma maneira um pouco bem abrangente para os outros estilos e tudo mais. Agora me parece que isso tem voltado de uma maneira muito forte também. O próprio D2, né, que antes fez o samba com rap, o rap com samba, agora tá fazendo samba com rap, uma doideira. Assim, pega as coisas, os principais elementos, as principais influências dele e faz uma mistura que ninguém, né, esperava. E é demais
demais isso, cara. Eu acho que esse lance que tu falou, que o Samuel comentou, né, sobre ter um novo refresh, novos desafios, aquele novo tesão de novo, eu acho que faz parte disso, né? Porra, tá louco, cara. E inclusive assim, e tu ter essa liberdade também, depois de tudo isso, porque querendo ou não, realmente a banda ela acaba criando certos limites, vamos dizer assim, não só estéticos, como até de tempo mesmo, né? Porque, enfim, tudo demora um pouco mais por se tratar de mais gente. E agora, Mick, tu falando isso, eu me lembrei de uma coisa, de um produtor que trabalhou com a gente no DVD ao vivo, que é o Nilo Romero. Nilo Romero, ele era baixista do Cazuza, ele trabalhou com a gente no DVD ao vivo, da Shima Roots, aquele de 2007. Esse que foi de Curitiba? O de Curitiba. Isso. E o Nilo Romero falou exatamente isso que tu falou, cara. Eu me lembro direitinho e eu nunca consegui fazer o que ele me pediu. Que ele dizia, Rafa, o negócio é o seguinte, Rafa. Você tem que fazer uma mistura do reggae com o samba. Eu falei, ô Nilo, mas que missão mais fácil é essa que tu me deu? Pô, bem tranquilo. Pô, que tranquilo, hein, Nilo? E realmente, cara, como é difícil. Mas assim, eu acho que agora na carreira solo eu vou conseguir. Porque realmente, assim, o que acontece? Como eu sou um admirador do samba também e respeito o samba, o pagode, assim, de uma forma gigantesca. Eu adoro pagode, adoro samba. Eu fiquei com um pouco de receio disso. Eu falei, será que fiquei com medo? Será que pode ficar ruim, né? Aquela coisa autocrítica, né? Mas, por exemplo, tu falou isso tá na minha lista também, de fazer isso que o Nilo me pediu na época, de, cara, misturar o samba com o reggae. Isso eu quero também colocar embora em tese já exista, né, em Salvador, né, o samba reggae, mas eu quero fazer isso, né, do meu jeito, com os elementos que eu gosto. Sim, isso também tá. Que demais. Isso é uma das coisas que tá na minha lista. E outra coisa também, eu curto muito reggaeton também. Reggaeton é massa, eu tô muito afim de colocar um reggaeton. O que tu gosta de reggaeton? Cara, eu conheci esses dias uns moleque da Argentina. Moleque... modo de falar, né? Os caras talentosíssimos, assim, chamam o Catriel e Paco Amoroso. Pô, que massa. Não sei se tu já viu, mas eu recomendo. Eles gravaram um NPR também, um Tiny Desk. E, aliás, eu vi eles pelo Tiny Desk da NPR, eles falando que parou assim, começou a rodar sabe aqueles, quando termina um vídeo começa outro? Começou esse deles, assim, eu tava ali fazendo nada, sei lá, fazendo outras coisas. Depois parei assim, quem são esses malucos, velho? Um reggaeton, coisa mais linda, assim, de ver, e divertido e talentoso. Tu vê, assim, a banda inteira talentosa e tudo mais. Eu ia te perguntar, quando tu tava falando, eu pensei assim, tá, teu estilo principal é o reggae, tu falou do samba também, tu falou agora do reggaeton. O teu segundo estilo principal seria o samba, ou seria o reggaeton, seria até outro, ou o quê? Eu acho que é mais o samba, sinceramente. Essa mistura viria então com reggae e samba. Eu acho que sim, eu gosto muito de samba e assim, desde sempre sou chamado pela galera do samba pra dar canja, né? Recentemente gravei lá em Caxias com o grupo Sem Razão. Isso aí já é histórico, assim, né? Que a galera já sabe que eu gosto, estão sempre me convidando, assim, então todo mundo... Tu é bom no passinho também? Dançar não consigo, cara. Dançar não. Cara, dançar já é mais complicado, mas cantar, assim, cara. A galera de Porto sabe, eu sou figurinha aí carimbada aí dos pagodes, dos samba. E, eu adoro dar uma canjinha num show de pagode de samba. Que massa. Gosto mesmo, cara. Tá aí, então. Sim, seria o samba. Eu acho que sim. Até porque, assim, na minha família, assim, o único... Eu só tenho um músico além de mim, que é o meu primo Jober. Ele era ritmista. Ele que massa, velho. Como é que fala? Diretor de bateria, já desenvolveu vários trabalhos, várias escolas de samba, né? E aí, quando nós era piá, eu ia junto com ele, né? Então, eu vivi muito essa coisa de escola de samba, esse trabalho ali, acompanhando ele. Tive o privilégio de conhecer o mestre Neri Caveira, lá da Imperadores. Que massa. Festival de Samba Enredo, tudo isso aí eu vivenciei, assim, muito jovem, né? E o meu tio Pantera, que é o pai dele, ele é da velha guarda do Bambas da Orgia, né? Então, assim... Pô, tu tá em casa. Através deles aí sempre teve, né, cara? O meu tio, ele tinha supapo em casa, que é um instrumento nosso aqui, né, gaúcho, né? Supapo, cuíca, tamborim, pandeiro. Então, assim, antes do violão, o meu primeiro contato foi com a percussão. Eu também gosto de tocar berimbau, também já pratiquei capoeira, né, quando
Muita capoeira já fiz, né? Berimbau, cara. Berimbau é maravilhoso também. Eu curto, meu. Oi, tô com saudade de tocar um berimbau. Tem uma história muito engraçada de berimbau. Uma vez eu tava de férias em Floripa, em Campeche, e aí era, sei lá, uma terça-feira, assim. Eu tava lá em Floripa, tava sentado na beira da praia, assim, da areia, com uma garrafa, o meu coolerzinho ali, né? Sim. Coolerzinho. E ninguém, absolutamente, porque era fora de época, sei lá, era outubro, não era verão ainda. Era meio quente, era primavera, assim, né? O Campeche é gigante, né? Eu olhava pra um lado, 100 metros pra um lado, 100 metros pro outro, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Dali a pouco eu escuto um berimbau. Sim. Eu, tem um berimbau aqui. Eu olho pra trás, assim, uns 5, 10 metros pra cima, assim, tinha um nativo. Coisa mais querida, assim, sentado ali, todo... tava só de bermuda, tu via que ele era da praia ali, ele queimado, a pele do sol queimada, assim. Eu, vou lá trocar uma ideia. Peguei uma ceva, fui lá com ele. Eu não tinha nada pra fazer, né? Sim. Fui lá trocar uma ideia com ele. Cheguei lá, e aí, meu, como é que é? Tudo bem? Querido. Querido. Aí, o que tá fazendo? Tô aí, de boa. E aí, surfar aqui. Eu tava naquela aspira de aprender a surfar e tudo mais, sim. né? E aí, tu deve surfar aqui, altas ondas, no quintal de casa. Eu falei, não, eu ajudo meu pai, eu ali tem um galpão de pesca, ele é pescador. Legal, mas tu deve conhecer todas as praias aí, né? Não, nunca saí do Campeche, ele nunca tinha saído do Campeche, sei lá, ele tinha uns 40 e poucos anos. Eu falei, sério mesmo, cara? Não. Mas tu nunca surfou em nenhuma praia? Floripa tão linda, né, cara? Cheio de praia, cheio de altas ondas. Eu falei, não. Eu até tentei quando era mais novo, mas o meu pai falou que se eu fosse surfista, eu ia ser um vagabundo. Que não era pra ser surfista, senão eu ia ser um vagabundo. Eu falei, então tá, beleza. Ganhou mais uma ceva, voltei para minhas férias. Pensava que era só músico que escutava isso. Cara. Surfista também. Cara, 3 da tarde de uma terça-feira, o cara tocando berimbau na praia. E o surfista que é o vagabundo. Um abraço aí pra galera. Mas, é fácil também ficar no Campeche, né? É fácil, né? Inclusive, assim... É uma vida diferente. Eu adoro. Inclusive, agora tu falou, é justamente o lugar que eu mais vou, né? Minha galera, meus amigos lá, a galera do Morro das Pedras lá, é muito bom. Cara, que demais. João Pessoa, primeiro single carreira solo, mas tu comentou também ontem, inclusive aqui no nosso papo, que tu já tem bastante coisa preparada, pronta e tudo mais. O que vem aí pela frente, cara? Tem mesmo. Depois de João Pessoa. E tem mais, eu já tenho 7 que estão prontaças. 7 músicas inéditas prontas. Inéditas, prontaças. Aliás, tu falou que tinha 200 músicas ali, já pode fazer agora o Rafa carreira solo, o Rafa acústico, Rafa ao vivo, Rafa, sei lá. Sim, não, tem mesmo. Rafa na cozinha, pra poder desovar todas essas músicas aí, pô. Não, inclusive assim, eu nem fui eu que escolhi, né? Na verdade, eu até larguei pro Felipe Gigas, que é o guitarrista e produtor musical, junto comigo. Eu até disse, escolhe tu. Fez a curadoria. Pô, que massa, porque cara. Senão... eu sou um pouco autocrítico, assim, sabe? Eu tenho que fazer 20 músicas pra gostar de 2. Tu ia deixar Iemanjá de fora. Ia. Exatamente. Sim, o Chapéu de Palha também. Chapéu de Palha. O Chapéu de Palha. Não, e é muito engraçado isso, porque, enfim, tem artistas que têm essa coisa meio da autocrítica, eu sou assim. Infelizmente, sim, eu faço um volume gigantesco, mas... eu mesmo fico me criticando. Assim, mas será que não tem outra melhor? Vamos tentar, vamos... Mas o que acontece, assim, uma outra mania que eu tenho, assim, eu gosto daquela coisa do pão quentinho, eu não gosto de pegar músicas antigas. Eu gosto de fazer... Por exemplo, se eu vou lançar o álbum esse ano, a música tem que ser feita esse ano. Entendi. Isso é uma das manias que eu tenho, assim. Que coisa de louco, né? É uma doideira. Não, nem eu me aguento com isso, né? Não, nem eu me aguento, assim. E aí, claro, tem muita encomenda, né, cara? Às vezes a galera pede, assim. Tem alguns cantores, algumas cantoras que estão bravos comigo porque eu demorei pra mandar. Daí eu não mando, minha música, Rafa, cadê? Não, calma, gente, peraí. Calma que tá vindo. Isso, porque daí aí acontece que eu acabo, fico aquela coisa, eu quero, né, a perfeição, quero, né, e isso aí às vezes acaba me prejudicando um pouco, porque eu fico querendo achar a tal da batida perfeita e nisso o tempo vai passando. Tu desapega depois de pronto, mas até ficar pronto, ninguém tira de ti. Isso, exatamente, mas assim, composições, sim, é mais ou menos esse número, mas é que também tem uma coisa assim, a produção musical é um trabalho muito, assim, como é que eu vou te dizer? Ele é bom de se fazer, ele é divertido, porém,
dá trabalho. Minucioso. Pra música ali chegar pronta, ali naquele resultado, como por exemplo da João Pessoa. Até que a João Pessoa foi rápido, até a produção a gente até chegou rapidamente nela, assim. Mas assim, eu tenho essa mania, então ainda acho que eu vou fazer a música boa ainda. Então ainda... não tá pronta ainda. Ainda Isso, não veio. Eu acho que a música boa ainda vai ser feita. Eu ainda não fiz, mas essas que estão prontas já estão muito boas. Tu Sim, viu, é gente? verdade. Tudo é ruim que vocês estão ouvindo agora. Não, ruim não, mas dá pro gasto, né? A boa mesmo não. Quem me conhece sabe. Não, a boa ainda eu acho que eu vou fazer ainda. Pô, que demais. Mas sim, cara, inclusive assim, da parte assim que dá trabalho assim, mas um trabalho bom é justamente essa escolha desse repertório, né, de pegar essas 200, depois selecionar para virar 40, depois dessas 40, 20, depois dessas 20, as 14 do disco. Eu sempre trabalhei assim, até na banda mesmo. Quando na banda, cada um tem que botar pelo menos umas 5, 6, 7 pra gente ter literalmente repertório. Certo. Né? E, cara, eu acredito muito nisso. Inclusive, assim, sempre acreditei. Hoje em dia ando vendo, assim, respeito muito a galera do funk, assim, porque eles, por exemplo, eles têm esse volume de trabalho, cara. Hoje mesmo tava vendo aí, tem compositor, tem produtor de funk aí que lança 30 fonogramas num dia, cara. Então, eu respeito muito isso e acho muito legal e gostaria de fazer isso um dia. Vamos ver. Claro, porque a gente é de outra geração, né? A gente é do tempo lá que tu trabalhava uma, 2, 3 músicas num ano inteiro. Verdade. Só que isso já passou, né? Então, também foi uma coisa que me motivou também a fazer o solo. Porque, tipo assim, cara... Talvez no meu solo eu consiga trabalhar nos padrões de hoje em dia, que é mais músicas. Perfeito. Se precisa de mais, né? Hoje em dia o mercado ele exige mais músicas, né? E tá sendo tão legal, cara. Tá sendo tão legal assim, porque esses dias aí, eu e Felipe, a gente produziu uma música em 1 hora, cara. Cara, isso é muito bom. Foi muito legal, cara. A gente Quando vem inspiração assim é massa. Cara, e outra coisa que eu sempre quis fazer, que eu já fiz também, assim... Na banda, mas é que é um pouco perigoso, que é o seguinte, entrar no estúdio meio que sem nada e fazer na hora. O Djavan faz isso, né? É mesmo? E sim, de tu entrar sem nada. Entrar sem nada e começar ali quando vê, pum. E sim, eu andei fazendo umas músicas assim, e agora recentemente, foi muito engraçado, até o Felipe sabe disso, assim, o meu produtor, né? A gente fez a música em 1 hora e passou 6 horas escutando e tomando cerveja e rindo. Que faça isso! Que legal, sabe? Que massa, velho. E antigamente era o contrário, né? A gente, às vezes, numa banda o processo demora demais. Tu fica 9 horas e às vezes não sai nada. Porque, né? E, não, isso já aconteceu, mas sim, cara. Então esse é um outro processo, assim, que eu tô gostando. Que é tipo, cara, entrar no estúdio meio que sem nada. E, é tão prazeroso, cara, tu chegar assim, porque literalmente, né, tu tira o leite da pedra, né, cara, tu faz ali, foi muito legal. Que foi essa música, Deixa Rolar, que certamente vai entrar aqui também. Olha aí, cara, massa. Que é um pop, que é essa com o sample, que eu te falei. Com sample. Eu liguei um sample ali que eu gostei, cara... Fiquei curioso. Vamos fazer, Depois te mando. As tuas inspirações vieram desses samples aí também? Ou foi algo mais assim, eu gostei do sample e achei bonito só? Cara, ultimamente eu ando... tendo muita inspiração vinda de sample mesmo. Por um motivo muito simples, porque são sonoridades que a gente que eu não estava acostumado a trabalhar. Estava acostumado a trabalhar mais com a guitarra, né, com o violão. Eu acho que o sample ele tem uma carga emotiva muito grande também, né? Porque tipo, se tu reconhece aquele sample, seja um trechinho ou seja algo maior, de alguma música que, né, fez muito sucesso em algum momento, às vezes tu gosta de uma música nova que tem um sample e tu não sabe por quê. Exatamente. E tá lá, tu vai descobrir que tem um sample, tem uma história curiosa ali no meio dela. Tá aqui. Eu adoro, cara, porque assim, é muito legal também, porque esse trabalho dos criadores de sample também eu respeito pra caramba, cara, porque assim, realmente eles vem conseguindo trazer sonoridades novas, realmente, isso é um fato, assim, a música eletrônica, respeito muito, assim. E sim, eu tô me inspirando muito, assim, porque acaba sendo um outro estímulo, né? Porque a gente sempre
tá ali acostumado a trabalhar sempre ali com o violão, com a guitarra. E aí, cara, parece que pra mim, assim, abriu uma janela, assim, sabe, Que cara? demais, cara. E realmente, cara, já tem um tempo, assim, que um dos meus prazeres é pegar ali e ficar escutando sample, velho, o dia inteiro. Todos os barulhinhos ali, aí, pá, ó, esse aqui vai, pá. Que sabe? demais. E realmente, esses dias aí, quando a gente tava produzindo, foi muito engraçado. Eu tava compondo, né? E a gente tentou uma, não saiu. Tentou outra, não saiu. Aí, é o seguinte, deixa eu pegar os meus samples aqui, vamos descobrir um. Esse aqui. Pô. E aí, quando eu escutei, veio letra, veio tudo. Assim. Que massa, cara. E sim, eu tô curtindo muito, muito mesmo, cara. Que demais. Respeito. E fora que é o seguinte, né? Tu acaba criando... Como eu tenho esse estilo também de querer agregar outros músicos, eu acho que a música ela é um processo coletivo, embora mesmo em carreira solo de algum cantor, até vi aqui a foto da Elis, que tá aí sempre... A Elis mesmo, sempre teve timaço junto dela, né? Então, assim, a música é um processo coletivo, independente de ser solo, né? Isso aí é muito, muito claro, né? Tu tem que ter o teu time ali correndo por ti, né? Curiosidade. Tu falou que tá aprendendo espanhol. Tô. Tentando. Espanhol, eu também. Eu sou uma vergonha no espanhol. Mas a gente entende, no final das contas, a gente entende, cara, porque é muito próximo. Cara, esse dia eu fui a Ribeira até conseguir conversar com a galera. Olha, que beleza. Consegui. Então, isso é em função de alguns futuros trabalhos em língua espanhola? Ou... eu tenho vontade, cara, de gravar. Sim, inclusive, assim, um dos meus hobbies é cantar espanhol em casa. Eu adoro. Inclusive, assim, sou um fã gigantesco do reggae em espanhol. Olha que massa, cara. Dos Pericos, o próprio ali Non Palidece, Quiqueneira do Chile. Olha aí. Então, eu acho que o reggae latino ele é muito rico, cara, musicalmente. E sim, cara, e tem esse desejo, e sim, em casa, quando eu canto no chuveiro é em espanhol. Que demais, cara. Quando canta, tá louco. Eu não sei cantar nada e vivo cantando, né? Imagina esse cara se cantar, amanhecer cantando, cantarolando. Sim, inclusive assim, uma das músicas que eu mais gosto de cantar é uma que o Quiqueneira fez de uma versão de uma salsa, ele fez versão reggae, que é do Héctor Lavoe. Eu sou el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. Le, 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 le. E aí, vira tudo isso, essa mistura. Cara, dá pra ver no teu semblante a tua alegria e essa coisa de que tu falou, desse novo momento, de se descobrir criativo e tudo mais. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes quando tiver mais músicas novas. Fiquei curioso agora com... A gente ainda tá ouvindo a João Pessoa, tá degustando essa obra, mas fiquei curioso com a Deixa Rolar, que vai vir aí na sequência. Vou te mandar depois eu vou querer, no inbox, por favor. Curtir. E muito sucesso nessa nova jornada e nesse novo caminho. Rafa, tu é um cara super talentoso, obrigado por estar aqui com a gente também. E sucesso nesse novo momento. Obrigadão mesmo, que prazer falar. Papo maravilhoso, valeu pra caralho, tamo juntasso, curti pra caralho e tamo juntasso e vamos que vamos. Galera, foi hoje nosso convidado, Rafa Machado, e espero que você tenha gostado desse papo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta também, já encaminha pra quem você acha que vai gostar, conhecer esse fera aqui, que tem muita coisa pra mostrar pra gente. Até a próxima edição do Tá Vazando Entrevista. Valeu!